Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas de todo o Brasil! Estamos aqui em mais um evento para você e desta vez, doutor, eu, professor Pedro Canezin, vou apresentar para você o tema de inquérito policial. Doutor, o tema de inquérito policial é um tema bastante doutrinário, até porque os dispositivos previstos hoje no Código de Processo Penal sofreram alteração e também não são suficientes para explicar boa parte das questões que são efetivamente cobrados em prova. Show de bola? Então eu estou aqui para trazer para você um pouquinho do que vem a ser o tal do inquérito policial. Doutor, inquérito é uma disciplina gostosa. Para quem quer prestar polícia, porra, vai se animar pra caramba. Para quem quer MP, para quem quer juiz, para quem quer tribunal administrativo, pô, vai servir para todo mundo. É muito comum que o tema de inquérito policial esteja presente em todos os editais. Bacana? Vamos interagir então aqui um pouquinho com a galera. Legal, beleza? Já interagi, porque isso aqui é um teste, beleza? Show? Então, galera, vamos trabalhar, portanto, agora a disciplina de inquérito policial. Show de bola? Vem comigo. Olha só, vamos trabalhar, portanto, esse dispositivo legal. Galera, o tema, portanto, desta aula nossa é justamente o tema de inquérito policial. Vamos lá? Vamos colocar isso aqui no quadro e eu vou trazer para você os dispositivos legais, inclusive algumas alterações que nós tivemos agora com o pacote anticrime. Tudo bem? Inquérito policial, doutor. O que vem a ser o inquérito policial, doutor? Primeiramente, vamos estabelecer alguns conceitos que particularmente eu acho importantíssimo para você, para que nós consigamos interpretar muito bem tal dispositivo. Show de bola? Bacana? Então, inquérito policial. Onde estamos localizados topograficamente no CPP, Pedro? Como eu falei para você, para quem cai, disposições preliminares você encontra do artigo 1º até o artigo 3º-F. Tudo bem? E agora nós vamos entrar no artigo 4º do Código de Processo. Bacana? Artigo 4º até o artigo 23, mais o artigo 28, que a gente chama et seq. Em sequência. Pedro, por que em sequência? Porque agora nós temos o 28A e vários outros 28 aí para a gente conversar. Na verdade, o 28, ele foi um dispositivo que foi alterado com parágrafos, perdoe-me. E esses parágrafos, o primeiro e o segundo que foi inserido no 28, você tem que dominar muito bem. Até porque foi uma alteração relevante que lá no finalzinho do inquérito policial nós costumamos trabalhar com você, que é justamente a hipótese de arquivamento. Mas é claro, doutor, eu já vou trazer algumas nuances a partir do começo da nossa aula, porque é importantíssimo isso para você. Bacana? Antes de nós entrarmos em inquérito policial propriamente dito, eu pretendo estabelecer com você alguns conceitos. Pedro, como assim alguns conceitos? Vem aqui comigo, olha só. A palavra inquérito, doutor, o que significa a palavra inquérito propriamente dito? Olha só, todo inquérito, pouco importa se ele é policial ou não, todo inquérito tem como sinonímia, tem como sinônimo a palavra investigação. Investigação. Isso é inquérito. Inquérito é nada mais do que uma investigação. E a palavra policial precisa também ser muito bem compreendida pelos senhores. Pedro, por quê? Porque policial remete à ideia de polícia. Olha que interessante isso aqui para nós. Doutor, no que tange ao conceito de polícia, perceba, inquérito policial é nada mais do que aquela investigação presidida pela polícia. Só que isso não é o suficiente ainda para você acertar a questão de prova. Pedro, como que não? Aqui eu preciso invocar com você o artigo 144 da Constituição Federal, que vai estabelecer um rol taxativo dos chamados órgãos de segurança pública. Aí você me indagaria, Pedro, mas quais são esses órgãos? Aqui, doutor, eu pretendo estabelecer com você uma dicotomia doutrinária e aí nós posicionamos, respectivamente, cada um dos órgãos. Tudo bem? Vamos lá. A polícia, doutor, a primeira delas é uma polícia que a gente chama de ostensiva, chamada também de polícia preventiva. Doutor, a polícia ostensiva ou preventiva é aquela polícia que atuará no dia a dia coibindo o comportamento criminoso antes dele acontecer. Vale dizer, enquanto está na mente do suposto criminoso. Olha que interessante, se você dá de cara com um policial militar na rua, você sabe que ele é policial. Pedro, por quê? Essas pessoas, essas criaturinhas de Deus, eles andam fardados, eles andam com colete à mostra, com a arma à mostra. É como se o policial militar olhasse para você e dissesse o seguinte, olha só, se você fizer merda eu vou te pegar.
Doutor, não é só a PM que anda assim não, pode perceber que Corpo de Bombeiros Militares também faz isso. A Polícia Ferroviária Federal, que hoje, na verdade, não temos mais agentes trabalhando, e a Polícia Rodoviária Federal. Esta sim você entende muitas vezes em questão de viagem. Quando você vai viajar, tá o policial rodoviário lá, de colete, todo bonitão, a sua Glock na cintura e muitas vezes um fuzil ainda esperando você passar. Doutor, percebeu que aqui não teve crime ainda? Então quais seriam os órgãos que integram a segurança ostensiva ou preventiva do país? Doutor, aqui nós temos a Polícia Militar junto com o Corpo de Bombeiros Militares, nós temos a Polícia Ferroviária Federal e nós temos a Polícia Rodoviária Federal. Qual é o problema desse tema? Por mais exitosa, meus queridos e minhas queridas, que sejam essas três polícias aqui, por mais laborativa, por mais trabalho bem feito que ela tenha realizado, inevitavelmente, crimes acontecem. E a partir do cometimento do crime, ganha destaque um segundo braço armado do Poder Executivo, que é nada mais do que pela classificação doutrinária em uma polícia chamada de polícia judiciária. Existe também a nomenclatura de polícia civil ou também repressiva. Pedro, mas polícia civil não é aquelas dos estados? Não, polícia civil é aquela polícia que não é a militar. Percebeu? E aí sim, aqui nós podemos dividir três grandes órgãos. Três, Pedro? Nós tivemos uma modificação da Constituição em 2019. Sim ou não? Primeiro, nós temos a Polícia Civil, no âmbito dos estados, mais uma polícia que nós chamamos de Polícia Penal. Doutor, os agentes penitenciários servem para guardar a segurança do estabelecimento prisional. Eles não vão investigar crimes. São os chamados agentes penitenciários a nível federal, estadual e distrital. Tudo bem? Então, a Polícia Civil e a Polícia Penal são consideradas hoje, apesar de haver uma dicotomia doutrinária, a Polícia Penal ela seria encaixada após o cometimento do crime, logo repressiva, porque trabalha com a execução da pena. Por isso que é a Polícia Penal. Tudo bem? Isto no âmbito dos estados. Pedro, e no âmbito da União? Doutor, no âmbito da União existe a Polícia Federal. Pedro, mas não existe a Polícia Penal também no âmbito federal? Doutor, claro que existe. Que aí nós temos o DEPEN, sim ou não? Departamento Penitenciário Nacional. As polícias penais podem existir no nível dos estados e do DF e também no âmbito federal. Só que, doutor, a Polícia Penal ela não é responsável por aquela questão relativa à investigação. Quem no Brasil faz investigação criminal no sentido de polícia, doutor? Só essas duas. Só a Polícia Federal e a Polícia Civil. Então pronto. Agora sim eu localizei você topograficamente em relação ao tema da nossa aula. Vamos lá? Inquérito policial. É a investigação feita pela Polícia Civil ou Federal. Bacana? Show de bola? Isto é inquérito policial. Agora, é claro que eu preciso fazer uma análise mais pormenorizada, porque em 2019 nós temos uma banca. E essa banca é muito famosa, chamada de CESP-UNB. O que ela cobrou acerca das polícias, doutor? Conceito doutrinário de inquérito, não esse mero conceito constitucional. Vem aqui comigo. Para nós estabelecermos um verdadeiro conceito do que vem a ser inquérito policial, doutor, e este conceito deve ser lido sempre à luz das principais doutrinas, eu particularmente encaro com você aqui quem, doutor? Eu entro com você aqui com a doutrina do Aury Lopes Júnior. O Aury Lopes é uma das doutrinas mais referenciadas no que tange a inquérito policial. E o Aury, na sua doutrina, costuma dividir inquérito em 4 vertentes. E estas 4 vertentes, sem dúvida ou sem sombra de dúvida, são, digamos assim, lembradas por todas as demais doutrinas. Isso vale para Renato Brasileiro, isso vale para Nestor Távora, isso também vale para Renato Brasileiro. Os 3 doutrinadores mais relevantes no que tange a inquérito. Tudo bem? Então, olha só. Conceito de inquérito. Primeiramente, vamos trabalhar cada uma das vertentes. Doutor, o inquérito, ele é um procedimento administrativo. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo. Doutor, é uma formalidade. Pedro, você está de sacanagem. Não tô.
procedimento é diferente de processo, hein? Se a banca meter lá que o inquérito policial é um processo administrativo, tá errado, porque ele não é um PAD. Ele é uma formalidade procedimental, não processual. Tudo bem? Então ele é um procedimento diferente de processo. Não tem nada a ver com processo. Guarda isso porque isso é questão de prova. E ele é administrativo. A banca também pode dar duas nomenclaturas a esse administrativo. A primeira nomenclatura diz respeito a ele ser extrajudicial. Extrajudicial, justamente porque a regra aqui é que a autoridade judiciária não atue. Hoje nós criamos o juiz das garantias, como você certamente, se tiver no seu edital, viu. O juiz da garantia é um juiz específico para isso, mas ele também não é, como regra, não atuará. Ele só vai atuar na fase de inquérito se ele for provocado, doutor. Isso é importante. Pedro, mas provocado por quem? Ou por representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Tudo bem? Então trata-se de um procedimento extrajudicial que a banca também pode trabalhar com a nomenclatura de procedimento preliminar. Doutores, estamos localizados na primeira fase da persecução criminal. Estamos localizados aqui na primeira fase da persecutio, deixa eu abreviar aqui, mas entenda, persecutio criminis. Estamos na primeira fase da persecutio criminis. É a etapa preliminar, é a etapa preparatória para ação penal. Tudo bem? Então esse é a primeira vertente. Trata-se de um procedimento administrativo. Segunda vertente. De caráter o quê, doutor? Olha só que interessante. De caráter informativo. O inquérito policial ele visa informar algumas autoridades a respeito do fato criminoso. Pedro, mas informar é sinônimo de vinculação? A pessoa que será informada deve obedecer o que está no inquérito? Doutor, claro que não. Quando uma pessoa te informa algo, você é obrigado a seguir? Claro que não. Então tem meramente caráter informativo. Terceira característica, que visa apurar indícios. Que visa apurar indícios de autoria e de materialidade. Tudo bem, bacana. De autoria e de materialidade. Em seguida, eu vou trabalhar para você uma segunda análise na finalidade, tudo bem? Fique tranquilo. Então, olha só. Apurar indícios, de autoria, vale dizer quem foi o suposto criminoso. E materialidade, vale dizer, de novo, se houve ou não de fato crime. Tudo bem? Detectar se houve ou não de fato crime e o seu respectivo autor. Além disso, como quarta e última característica, o inquérito policial será presidido por delegado de polícia de carreira. Será presidido por delegado de polícia, de carreira. Inclusive, doutores, nós vamos falar em vários momentos aqui a respeito de uma lei, que é uma lei que trabalha com a regulamentação das investigações criminais presididas pelos delegados. Esta lei ela é importantíssima que você leia, tudo bem? Lei 12.830 de 2013. Esta lei ela vai afirmar que os delegados de polícia exercem atividade, perceba, os delegados de polícia exercem atividade jurídica essenciais e exclusivas do Estado. Ou seja, esse delegado realiza uma atividade jurídica. Perfeito. Essencial e exclusiva do Estado. É só o Estado que vai exercer atividade de polícia hoje no Brasil. É por isso que não pode acabar concurso de polícia, que muitas vezes você vê essa porra na mídia. Tudo bem? Então isto vem a ser inquérito policial. Lê tudo junto para melhorar o conceito do Auri. Quer ver? Trata-se de um procedimento administrativo de caráter informativo que visa apurar indícios de autoria e materialidade, sendo presidido pelos delegados de polícia de carreira. Pedro, mas o que significa essa história de carreira? Devidamente concursado e bacharel em direito. Tudo bem? Então, estes são os nossos queridos delegados que presidirão o inquérito policial. Doutor, daqui eu já trago questões para concursos federais de vários órgãos, entre eles a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os tribunais regionais do trabalho,
hoje nós temos N possibilidades de cobrança do que vem a ser tecnicamente inquérito policial. Bacana? Tranquilo? Superamos, portanto, a noção mais introdutória, a noção mais conceitual a respeito do tema. Permita-me, doutor, agora avançar com você. Depois que nós matamos o conceito, eu pretendo estabelecer com você qual vem a ser a finalidade do inquérito. Olha que interessante. Pedro, mas a finalidade não é apurar indícios de autoria e materialidade? Calma, olha só. Finalidade. Doutor, a finalidade do inquérito, eu gosto sempre de ressaltar peculiarmente, especificamente nesse ponto, a doutrina de um cara chamado Nestor Távora, inclusive autoridade na área em se tratando de direito processual penal. Doutor, o Nestor, ele salienta que a finalidade do inquérito, na verdade, ela é dual. Ela é dúbia. Dúbia não, né? Dúbia é questão de duvidosa. Ela é dual, dicotômica. Pronto, melhorou. Pedro, você que é chato que língua portuguesa errou isso? Pois é, a gente erra às vezes também, tá bom? Então, olha só. Finalidade do inquérito, doutor, ela é dual. Pedro, por que a finalidade do inquérito policial, na verdade, ela é dual? Quer ver? Olha que interessante. Porque, primeiro, você já viu que ela visa apurar indícios de autoria, e de materialidade, concorda? Isso nós acabamos de ver impregnado no próprio conceito de inquérito. Bacana. Agora, a finalidade secundária seria, nos termos inclusive do pacote anticrime da doutrina mais moderna, doutor, subsidiar medidas cautelares. Subsidiar medidas cautelares. Quer ver? Se for necessário, por exemplo, uma preventiva ou uma temporária em fase de inquérito, o que vai subsidiar a implementação da prisão preventiva ou da prisão temporária? Doutor, os elementos colhidos no inquérito. Percebeu? Então, nesse sentido, a finalidade não é apenas apurar indícios de autoria e materialidade, não. Também afirma a doutrina que trata-se de uma necessidade de subsidiar toda e qualquer medida cautelar implementada. Afastamento do lar, nos termos da lei de violência doméstica, por aí vai. Tudo bem? Então, essa basicamente é isso que a gente costuma trabalhar dentro do tema de finalidade. O objetivo, doutor, eu coloquei no seu material, mas ele é muito óbvio. O objetivo é muito parecido com isso aqui. Eu vou pular essa etapa e nós vamos direto para a natureza jurídica. Olha só. Natureza jurídica do inquérito. Toda vez que a galera vê esse termo natureza jurídica, as pernas tremem. Pedro, por quê? Cara, que diabo que é natureza jurídica? Que porra é essa? Sempre que a banca te perguntar, doutor, o que é natureza jurídica, eu quero que você se posicione na visão de um juiz, eu quero que você se coloque na figura de um juiz criminal, por exemplo, e observe a classificação e como se localiza esse instituto jurídico no mundo do direito. Olha que interessante. A natureza jurídica significa qual é a essência do inquérito policial? O que ele significa no mundo jurídico? Doutor, você já viu comigo. É um procedimento administrativo. É um procedimento administrativo. Mais nada. Olha que interessante. Apesar de se tratar de um procedimento administrativo, você sabe que ele é meramente dispensável, nós veremos lá na frente esse ponto, é uma formalidade a ser realizada que por muitas vezes subsidia a entrada do processo penal, a propositura da ação mediante denúncia do MP. Então olha que interessante, a natureza jurídica, se cair na tua prova, eu espero que você esteja blindado. Tudo bem? Próximo teminha a respeito do inquérito, doutor. Agora, quando a gente trabalha com inquérito, a minha meta com você é estabelecer quem vem a ser o destinatário do inquérito. Aqui dá um monte de briga, porque a galera às vezes não costuma entender. Então, o que eu vou pedir para você? Eu vou explicar o conteúdo e aí eu volto para o quadro para você sanar sua vontade exordial, né, de anotar. Tudo bem? Eu explico e em seguida nós anotamos. Vem comigo. Quando eu cito para você, doutor, o destinatário do inquérito, eu quero que você se coloque na posição de uma pessoa que vai enviar um e-mail ou uma carta. Vou colocar como carta porque vai ficar um pouco mais nítido a ideia. Eu quero enviar uma carta para você que está na tua casa. Eu pego essa carta, concorda comigo, que eu coloco no correio, e o correio vai e te entrega, sim ou não? Tranquilo. Essa é a tramitação.
Eu te pergunto, se essa tramitação nós temos o órgão da polícia fazendo um documento chamado de relatório quando termina um inquérito, este relatório, doutores, ele é regido pelo artigo 10 do Código de Processo. O artigo 10 fala que, ao finalizar o relatório, o delegado deverá remeter esse relatório, sabe para quem? Para o juiz competente. E o juiz remeterá esse relatório para o órgão do Ministério Público ou do querelante. Pedro, não sei se eu entendi. Vem comigo. Relatório é o documento que põe fim ao inquérito. Terminou o inquérito, nos termos do artigo 10 do CPP, eu vou remeter isso para o juiz e o juiz deve remeter isso ao MP nos casos de ação penal pública e ao querelante nos crimes de ação penal privada. Tudo bem? Esse P aqui é de pública e esse P aqui é de privada. Tudo bem? Então, o juiz remeterá os autos ao MP e ao querelante. Qual que é o problema disso? Doutores, hoje nós já temos documentos formalizados por alguns órgãos afirmando que o relatório já pode diretamente ser remetido ao MP ou, ao mesmo tempo, ao juiz e ao MP. Pedro, por quê? Doutores, hoje, se a finalidade do inquérito seria subsidiar a propositura da ação, quem é o meu destinatário é quem subsidia o processo, porra. É quem dá a petição inicial, a queixa-crime ou a denúncia. É por isso que estas pessoas aqui é quem detém uma coisa que nós chamamos de opinio delicti. E vão decidir se vão ou não processar. Percebeu? O MP nos crimes de ação penal pública e o querelante nos crimes de ação penal privada. Isso é importantíssimo para que você entenda. Onde eu quero chegar? Você concorda que o juiz funciona como intermediário? No exemplo que eu te dei, quem que funciona como intermediário da minha carta endereçada a você? Doutor, o juiz. Perdão, o correio, não é? Então o correio, perceba, o correio seria o destinatário imediato que intermedia toda essa situação. O juiz é o destinatário imediato e para quem é efetivamente direcionado é o destinatário imediato. Aí você vai me dizer, Pedro, mas imediato não é o juiz porque ele recebe primeiro? Não, imediato é para quem é endereçado aquilo. Por isso que estas pessoas aqui, vou até colocar em vermelho, são os destinatários imediatos e o juiz vem a ser o destinatário imediato. Não coube aqui, mas por favor coloque certinho. Não é que eu estou abreviando de preguiça não, vai ficar aqui em cima da palavra, tudo bem? Doutores, portanto, matamos finalidade, natureza jurídica, destinatário e o conceito. Quando a gente trabalha com essa noção mais introdutória de inquérito, eu preciso trabalhar com você, inclusive, outros pontos bastante relevantes aqui para nós. Isso é apenas a introdução ao inquérito policial, doutor. Pedro, mas depois disso, tem mais alguma coisa que eu preciso saber a respeito do inquérito? Doutor, realização, quando ele é feito. Olha que interessante, nós vamos falar de quando ele deve ser feito. Quando deve haver inquérito policial? Ah, meus amigos, a regra que nós temos é que todo crime de ação penal pública incondicionada, em tese, deverá haver inquérito. Essa é a regra. Quando que eu vou abrir o inquérito? Olha só a regra. A regra que nós temos é essa. A regra que nós temos, que todo crime de ação penal pública incondicionada. Aí você vai me dizer, Pedro, mas o que é isso? Calma, agora é o momento só de você anotar. Tudo bem? Só anota porque lá na frente vai ficar muito claro isso aqui. Já adiantando só um pouquinho, a ação penal pública incondicionada é aquela que pode ser iniciada de ofício pelo MP, o delegado pode de ofício entrar com inquérito e pode haver de ofício prisão em flagrante. Pronto, é isso. Tudo bem? Essa é a regra. E aí, quando que nós não teremos inquérito policial? Quando que não haverá inquérito policial, doutor? Olha só que interessante. Quando não houver a representação,
Quando não houver, a representação. Quando não houver a representação, somente em crimes de ação penal pública, eu vou abreviar de novo, mas você está vendo o vídeo, qualquer coisa para e escreve o que eu vou dizer. Mas a representação nos casos de crimes de ação penal pública condicionada à representação. Tudo bem? Segundo, quando que não haverá inquérito policial, também importantíssimo. Crimes condicionados à requisição do ministro da Justiça, como crime contra a honra do presidente da República. Então, requisição do ministro da Justiça. Nos crimes de ação penal pública, também condicionada à requisição. E a terceira etapa é que, em regra, não haverá inquérito policial nas infrações de menor potencial ofensivo, nas chamadas IMPOs, infração de menor potencial ofensivo. Diga-se, nas chamadas, perceba agora, nas chamadas agora contravenções, e também nos crimes com pena máxima de até 2 anos. Deu para entender? Então, de novo, regra, todo crime de ação penal pública incondicionada tem inquérito. Essa é a regra, pelo menos, que a gente espera. Agora, exceção, não vai haver inquérito. Quando? Quando o crime necessitar da representação, quando não for feita a representação nos crimes de ação penal pública condicionada a ela, quando não houver requisição do ministro da Justiça nos crimes de ação penal pública condicionado a ele, e nas infrações de menor potencial ofensivo, desde que o suposto autor do crime contribua, assine um documento que diz, que afirma que ele efetivamente participará de todos os atos. Então essa é a regra. Infração de menor potencial ofensivo, elencadas lá na Lei 9.099 de 95. Bacana? Doutor, com isso eu introduzi para você o que vem a ser inquérito policial. Bacana? É assim que nós, em tese, terminamos essa parte mais introdutória acerca do inquérito.